Na última apresentação, nessa, eu citei bastante o Bion, e muitas pessoas desconhecem o Bion. Então, eu consegui aqui um vídeo, eu acho que o único vídeo dele, numa apresentação em Tavistock, em Londres, e acompanhe um pouco a fala, que está com tradução, de como que esse homem pensa, né? Que é um pouco, como ele é inglês, até eu coloco no trabalho, né? Fica difícil você saber se os empiristas são ingleses ou os ingleses são empiristas, né? Depois de alguns séculos, quem é nessa conversa. Mas fica aqui, né? Porque o Freud todo mundo conhece, a figurinha dele, que cara ele tem, e o Bion já não é tão conhecido. Will you come and look after the people in this particular ward, should we say, for hospital? They're terminal cancer patients. Terminal cancer. You only got to think about it a bit, you realize what a ridiculous phrase it is. How do they know it's terminal? Terminal of what? What is the end point of? And in any case, what we are concerned with, we're not really concerned with arranging the funeral arrangements or something of that nature. What we are really concerned with is living people. And if there's a job to be done for making the life of people in a particular ward bearable for such length of time as they've got to live, then there's something to be done. That's got nothing to do with terminal cancer or terminal anything. It's got to do with making such life as still to come, which is still left over, whatever's still in the bank, so to speak, tolerable and available. And finding some method by which the patient can be given a chance of getting onto that wavelength where you bother with what can be done and don't bother over much with what you can't do. I sometimes think, that there's almost an occupational neurosis of analysts, because so much time is spent in finding out the various mistakes that are made, are faults, sins, crimes, and so forth. But one forgets that it's a very unimportant part of the whole story, because one wants to know, no doubt, what one is bad at. It's quite useful to know that. But the really important thing to know is what part of it are we really good at. So even if you've got somebody who is supposed to be in their terminal stages, the really important thing is, what are they still good for? What would you do with the geriatric patients? It's almost as silly at the other end of the scale. Of course, no good, they'll say, to analyze a child of 2 or 3 or 5. I've even heard fantastic statements talked about not being able to do anything when the fibers aren't myelinated. Well, the trouble with the myelinated fibers is that the persons who've got them are so often so rigid
so obstructive that you can't get another idea through their margin. On the other hand, if you've got a reasonably intelligent baby, and quite early in the proceedings, you put it in a potty, its non-myelinated bottom seems to know what to do. And you will then proceed to perform very adequately without any fuss or bother. Now, why that is, I don't know. So I think that the infant must have a personality, and so must the old person. However ill they may be, however convinced that they are that they've reached their terminal position. If they had, there's no problem. There is a problem, though, in that little tiny gap of whatever it is, day, weeks, months, between that point and the point at which one no longer exists. So I think once again, one has to get back to this curious business of considering that not only has one an anatomy and a physiology, but also a mind. Canst thou not minister to a mind diseased? Remember the question which directed towards Lady Macbeth's sleepwalking? The answer presumably would have to be something like, well, not at the moment, but in 400 years, come along again, and I'll tell you what we can do. Similarly today, come along again in 400 years, and we'll give an idea. But in the meantime, each one of us individually lives this very short period, this ephemeral existence, possibly in which one could use this hypothetical mind that I was talking about to contribute something to the general fund. É a única gravação que tem dele, tá? Então toda vez que a gente falar em Bion aqui, foi esse senhor. Agora eu vou pedir a ajuda da Vera. Sou um guardador de rebanhos. Aqui tem uma poesia no meu texto, mas eu prefiro a Betânia lendo a poesia do que eu mesmo lendo poesia, né? Já que ela já leu isso, que vocês ouçam a Betânia, né? Vai começar aqui, então daqui a pouco eu já explico um pouco o trabalho, mas pelo menos ela lê a primeira parte da poesia, O Guardador de Rebanhos, que com certeza é muito melhor do que eu. Né? Pelo menos meu hábito me diz isso. O rebanho é os meus pensamentos. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos, os pés, com o nariz e a boca. Pensar uma flor é ver e cheirar. Comer um fruto é saber e sentir. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva, fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Agora eu posso... Alô? 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 Não, eu tô certo.
Alô? Alô, voltou. Você está ligando? Aqui. Edição. Aqui. Isso, sai descendo, tá? Esse trabalho, eu sempre estou escrevendo para quem? Né? Então, quando eu terminei um pouco a investigação do Rio, eu me perguntei, bom, vamos escrever um trabalho. Não, para quem que eu vou escrever e com qual objetivo eu vou escrever? Então, esse trabalho, ele nasce um pouco com uma reflexão da atividade de supervisor clínico. Né? Que eu vejo às vezes que o analista em estágio ele acaba cometendo de alguns equívocos, né? De algumas precipitações, e que de repente o pensamento do Hume pode nos ajudar. Tá? Então não se trata somente do que está aqui, ou a atividade analítica, mas eu procurei o que o Hume pode ajudar o analista iniciante. Né? E de repente não só o iniciante, porque às vezes, como o Bion aponta, a gente vai ficando tão rígido que esquece de ser premiado pelas ideias básicas do mundo. Né? Então, vai se tornando estruturas rígidas. Então, foi para com esta visão endereçada a este sujeito, né, o analista iniciante ou não tão iniciante, né? Aliás, a formação é constante, então ele nunca está pronto, que foi construído esse trabalho. Tá? O título é esse aqui, ele está aqui, mas eu coloquei ele ontem porque não sabia, até hoje eu não sei qual título vou colocar nesse trabalho. Tá? Uma hora isso vai aparecer à mente, não sei porque o Word gravou esse título, então aí ele ficou. Tá? Então talvez ele faça algum sentido. Traçar uma genealogia entre as ideias de Hume e a psicanálise pode ser o trabalho de uma tese, tamanhas aproximações e semelhanças, principalmente na psicanálise mais inglesa, como não poderia deixar de ser. A tarefa fica mais árdua no caso desse autor, que pode, de um lado, ser representante da forma de pensar de um povo, ou ao mesmo tempo ter influenciado. Né? Ele é inglês porque é empirista porque é inglês. É difícil saber. Independente dessa questão, seu espírito emana das páginas de seu escrito, aliás, delicioso. A leitura dele é muito gostosa, né? muito claro no que ele traz. Sendo talvez sua maior mensagem seja que o pensamento precisa estar subordinado ao real, ao concreto. Essa relação não parece nas suas páginas como um ataque às artes, à criatividade humana, mas simplesmente que o pensar solto e completamente livre pode nos guiar por caminhos muito distantes de qualquer ponto de ancoragem. Lembro-me de um professor que dizia que os ventos de papel aceitam qualquer discurso. Freud, por sua vez, tinha um espírito iluminista, uma ânsia em explicar o porquê das coisas, suas causas, o que era um paradoxo em relação ao próprio conceito de inconsciente, porque inconsciente não tem causa e efeito. Então, como é que você quer explicar a causa das coisas? Mas, né? Segundo Mesan, 2014, ele desejava ser o investigador da alma humana, sendo a clínica uma extensão desse projeto. Já Melanie Klein não tinha a intenção de desvelar coisa alguma, né? Não queria desvelar a alma humana, ela escrevia clínica. Porém, continuou com o mesmo paradigma genético de Freud. Assim caminhou a psicanálise até a década de 50, quando esse pressuposto casuístico ou genético, tanto faz, tá? Porque às vezes os pioneiros da psicanálise explicavam por causa e efeito, e às vezes usavam um certo biologismo para explicar as coisas. Mas que dá na mesma, né? Uma coisa depois da outra, uma coisa causa a outra. Dava mais ou menos a mesma coisa. Assim caminhou a psicanálise até a década de 50, foi posto em xeque na França por Lacan, que lançou mão do estruturalismo linguístico, na Inglaterra por Bion, a partir de referências diversas como filosofia e matemática. Aliás, no segundo semestre a gente vai ter que trazer um monte de conceitos de matemática aqui. O presente trabalho visa uma reflexão de como esse espírito empirista pode ajudar ao analista iniciante, na verdade todos somos iniciantes,
a não cair em alguns equívocos de quem se inicia na formação. Optou-se por uma reflexão não tão próxima das palavras de Hume, mas do que eu percebi como as maiores preocupações desse autor. Essa escolha nasce de algumas experiências recentes como supervisor, e foi justamente a prática clínica que guiou a escolha do escopo desse trabalho, o que por si só parece ser uma influência da forma de pensar dos empiristas ingleses. Seja, se eu vou escrever alguma coisa, vou calcar isso numa experiência, que seja uma experiência de supervisor. As ideias de Hume e Freud, eu vou fazer agora uma série de considerações que depois eu vou amarrar, tá? Então vai ficar uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui, não vai ter uma sequência casuística entre elas, mas depois, quando eu falar dos exemplos clínicos, aí eu faço essa amarração. Existe uma série de aproximações entre as duas obras e, obviamente, de afastamentos, sendo o primeiro e principal deles no que tange ao uso da causalidade no desenvolvimento da metapsicologia. Dos psicanalistas pioneiros, Bion foi o primeiro na Inglaterra que abandona explicitamente as relações de causa e efeito. Só existe uma citação de Freud a Hume em seu diálogo sobre a religião natural em Totem e Tabu, tá? Quando ele discute a onipotência do pensamento, o que pode significar que ele conhecia sim a obra de Hume. Tá? Então só tem uma única observação de Freud em relação a Hume. Já o Bion não, já o Bion ele põe tudo quanto é lugar, tá? Desde os seus primeiros escritos ele vai Hume aqui, Hume ali, e ele adora. Um dos paralelos entre as teorias de Hume e de Freud pode ser a visão que Freud traz dos processos de simbolização no projeto de uma psicologia científica e a primeira parte do Tratado da Natureza Humana. Mas eu não escolhi esse trabalho avisando Hume sobre essas relações de semelhança entre as ideias e os conceitos de deslocamento e condensação. Tem alguma semelhança lá no projeto, mas eu quero falar da interpretação dos sonhos sobre a questão de deslocamento e condensação, que eu acho que tem mais sentido com a noção de semelhança, até como a Mônica já colocou. Para Hume, as ideias complexas podem ser criadas a partir de ideias simples pela semelhança, contiguidade de tempo e espaço e pela relação de causa e efeito, entre aspas. Como essas duas últimas relações são ausentes no inconsciente, causa e efeito, tempo e espaço, pode-se dizer que as formações do inconsciente são estabelecidas pela semelhança, ideia defendida por Freud nos capítulos 6 e 7 da interpretação dos sonhos. Nesses capítulos, Freud postula os processos de deslocamento e condensação como os básicos para a formação dos sonhos, e é justamente a semelhança entre as ideias que possibilita a formação do inconsciente, o que põe em marcha todo o processo, segundo Freud, o desejo, ou seja, é ele que une as ideias no inconsciente. E aqui temos mais uma aproximação entre os autores, pois para Hume, esse papel é desempenhado pela crença, que para ele é um sentimento. A livre associação é a regra básica da psicanálise, onde se pede que o paciente fale livremente o que lhe vier à cabeça. Seria como deixar a mente ir de uma ideia a outra por semelhança, refazendo os mesmos circuitos que vão do desejo consciente até o conteúdo manifesto. Ou seja, fale-me mais sobre isso, você vai, isso me lembra isso, isso me lembra isso, isso me lembra isso. E você chegaria até os significados intrínsecos do sonho. E do lado e aí você faz o caminho inverso. Onde é que eu parei aqui? Do lado do analista. Do lado do analista, o que se pede é que ele não se atenha a nenhum material específico e ao mesmo que deixe sua mente livre associar. Observam-se aqui os mesmos princípios utilizados na explicação da formação dos sonhos, mas no caminho inverso. Então, tanto um quanto outros devem deixar sua mente livremente associada. A palavra associação já aparece aqui. Esses conceitos são semelhantes ao eu como fluidez que Hume. O Hume ele vai dizer que o eu ele pode ser definido como uma fluidez constante de ideias, onde o eu são feixes de impressões de ideias mudadas pela memória e pelas paixões. A liberdade está justamente nessa fluidez, a mesma que se busca na livre associação. Então aqui a gente tem uma primeira aproximação entre a psicanálise e essas ideias. O complexo de Édipo como modelo.
Aqui faltou o tipo de castração, mas ok. Na clínica com pacientes histéricas, Freud começou a observar que alguns sentimentos estavam sempre presentes. Dentro do espírito do iluminismo freudiano, ele buscou inicialmente na biologia uma explicação para esses fenômenos, mas que não foram suficientes para estabelecer uma clínica psicanalítica, sendo o ponto de inflexão as descobertas da interpretação dos sonhos, que eu já coloquei acima, bem como os complexos de Édipo e castração, que aí ele vai terminar nos 3 ensaios da sexualidade. Pois esse seria um núcleo do reprimido formado entre os 3 e 5 anos de idade. Então ele vai dar uma explicação, né, dos sintomas histéricos baseado no Édipo e na castração, que seriam, né, teriam a sua formação entre os 3 e os 5 anos de idade. Acompanharam esse raciocínio? Tudo bem? Qual foi o problema? O problema foi que uma senhora chamada Melanie Klein começou a olhar a criança de 2 anos e ela olhou ali, ah bom, aqui também tem Édipo. Então quando ele começa? Opa, 1 ano e meio, também tem. Que coisa legal. Quando ele começa? Então começou a cair por terra uma certa visão genética de que uma coisa leva a outra, de que uma coisa causa a outra. Melanie Klein ela tenta sustentar esse modelo. Ela vai dizer que o complexo de Édipo começa aos 6 meses de idade. Complexo de Édipo é muito mais que mamãe quer comer, filhinho quer comer mamãe, tá? Isso aí é folclore. É uma coisa muito mais densa do que isso. Mas começaria nos 6 meses de idade. Depois de 35, ela meio põe essas ideias na geladeira e vai desenvolver sistema de posições. E sistema de posições não tem idade. Começa já um outro tipo de modelo, onde o sujeito passaria da posição esquizoparanoide à depressiva até a morte. Então ele começa nisso, morre nisso. Então isso não tem um começo. Então você não tem uma sequência de causa e efeito. Isso gera isso, que gera um trauma, que gera não sei o quê. Não. Isso já fica um pouco em suspensão. O problema foi que Klein observou os mesmos sentimentos que caracterizavam esses complexos em crianças com idade entre 1 ano e 2. Isso gerou uma discussão muito grande no meio psicanalítico. Quando seria formado o complexo de Édipo? Caso se adotasse a noção de causa e sim de conjunção constante, como fez Bion, se chamou de conjunção habitual, que conjunção constante é quando você, você tem uma certa situação com determinados elementos que sempre se repetem. A conjunção é quando você liga 2 elementos. Sim. Bom, conjunção é quando você liga 2 elementos, A, E, B. Então o que o David Hume me diz? Que quando você cria o hábito de observar esses elementos em conjunção atual, você conclui que isso tem uma relação de causalidade, mas pode não ter. Exatamente, não é necessário. Sim. Então, o que se começou a pensar foi assim, bom, quais são os sentimentos que eu tenho quando eu falo em complexo de Édipo? Eu tenho esse. Ah, tá. E esses acompanham tal fenômeno de sofrimento? Acompanha. Esse nome de tal fenômeno de sofrimento eu chamo de histeria. Que legal. Então criou-se um modelo. Não se importa mais quando ele começa, quando ele termina. É o modelo. Então, quando eu tenho isto, esses outros elementos tendem a acompanhá-lo. Não significa que vão acompanhá-lo. Então, isso é um modelo. Tá? Então, da década de 50 para a década de 60, principalmente na visão bioniana, o Édipo ele sai de um status de realidade e passa a ser um modelo. Um modelo baseado numa conjunção constante. Ok? E mais para frente a gente vai ver como a conjunção constante pode não acontecer, modelos podem ser dispensados da psicanálise. Eles podem ser úteis durante um caso, inúteis em outro caso, e é isso que a gente vai ver um pouco mais adiante. Caso se adotasse a noção de causa e sim de conjunção constante, como fez Bion, muito dessa discussão teria sido evitada. A gente passou 30 anos da psicanálise discutindo quando começa o complexo de Édipo. E quase uma discussão meio inútil essa. Por exemplo, se considerarmos que em pacientes histéricos existe sempre uma combinação
de narcisismo, inveja, cisão e do pensar, forte sentimento de abandono, baixa estima, poderíamos simplesmente utilizar esse mesmo referencial, Édipo e castração, como uma metáfora de como esses elementos se interagem, sem a menor necessidade de precisar quando e em que ordem eles ocorrem. Alguns outros fatores precisam ser levados em consideração nessa abordagem. Não sabemos o que acontece fora do consultório, essa é uma questão extremamente importante, e a psicanálise de criança nos fornece uma noção de contiguidade no espaço e no tempo entre diversos elementos. Mas nenhum psicanalista pode afirmar categoricamente que, dada uma situação na infância, ela se refletirá de determinada forma na vida adulta. Eu estou dizendo o seguinte: um determinado evento numa pessoa não vai gerar necessariamente um efeito. Isso não é uma causa. Pode ser que sim, pode ser que não. A mãe da pessoa morreu. Isso vai gerar? Não. Eu não posso afirmar que vai gerar isso. Eu não sei. Você não está intrínseco. Morte materna, não representações, não sei do que, como alguns psicanalistas ainda insistem em fazer. Eu não posso fazer esse tipo de aproximação. Tá? Mas eu posso criar uma metáfora da mãe morta, como fez André Green. Tá? Que é uma outra coisa. Né? Caso você encontre um caso clínico onde tem problemas representacionais, a pessoa tenha buracos na sua representação e por um acaso a mãe dele tenha morrido, ou tenha tido depressão pós-parto, ou qualquer coisa, tal modelo pode lhe ser útil. Pode lhe ser útil, talvez não seja útil. Né? A fantasia inconsciente não é uma mera causa e efeito de eventos exteriores ao sujeito, mas está intimamente ligada a como o sujeito reage a esses eventos. E nesse sentido, cada sujeito é único, assim como única a sua tolerância à frustração. Tá? Então eu posso ter pessoas passando pela mesma situação com reações diferentes. Né? Num sistema de causa e efeito, eu teria que ter todas essas pessoas tendo as mesmas reações. Tá? Isso não funciona, pelo menos na psicanálise. A solução dada por Bill, nesse caso, é simples. Édipo e castração são modelos que nos permitem pensar a clínica, ou seja, a conjunção constante que acompanha determinadas situações clínicas. Vamos nos aprofundar um pouco nessa questão da tolerância à frustração e como ela pode influir na capacidade simbólica. A fantasia entre a impressão e a ideia. E aí foi uma impressão que eu tive do Rui, depois, por favor, me corrija se eu estiver errado. Porque parece que no modelo dele tem uma ligação direta entre impressão e ideia. E aqui existe uma diferença crucial entre a psicanálise e esse esquema. O que eu estou chamando de ideia aqui? Né? Ideia é aquilo que é um conteúdo presente na consciência. Ideia como conteúdo presente na consciência. E aqui existe uma diferença crucial entre a psicanálise e esse esquema. A noção de fantasia inconsciente. Segundo Susan Isaacs, as fantasias são o conteúdo primário dos processos mentais inconscientes. Ora, na opinião dos autores deste volume, essa expressão mental do instinto é a fantasia inconsciente. A fantasia é, no primeiro caso, o corolário mental, o representante psíquico do instinto. Não existe impulso, nem ímpeto ou reação instintivos que não sejam experimentados como fantasia inconsciente. Todos os impulsos, todos os sentimentos, todos os modos de defesa são experimentados em fantasias que eles incutem vida mental e mostram a direção e o propósito daqueles. Então, entre impressão e ideia, eu tenho uma coisa chamada fantasia inconsciente, tá? que permeia essa questão e pode influir na ligação entre uma impressão e uma ideia. Simplificando aqui nossa explanação, entre o instinto e a ideia existe uma fantasia, que é o mesmo material de que o sonho é uma manifestação, pois segundo Freud, tudo que é consciente tem um estágio inconsciente preliminar. Nesse sentido, a visão empirista, impressão e ideia, que parece ser estática, contrasta com a visão da psicanálise de impressão, fantasia e ideia, um pouco mais dinâmica, a meu ver. Pode-se aqui argumentar que a fantasia é uma ideia inconsciente, o que está correto. Em Jung, é a memória, as crenças e as paixões que fazem as ligações, relações entre as ideias. E essa visão teria uma aproximação muito grande com a psicanálise, mas não creio ser adequado equacionar essas duas visões, tendo em vista que são pressupostos diferentes
e o assunto é muito complexo em ambos os autores, estando além dos limites desse artigo. Né? Então tem uma certa aproximação, mas a impressão que eu tenho como analista é que é uma coisa um pouco mais dinâmica. Tá? O nada e a não coisa. De acordo com o modelo representacional apresentado por Freud no projeto de uma psicologia científica, quando o bebê tem sua primeira mamada, se desenvolve em sua mente uma imagem milimêtrica do seio, que a partir de agora eu vou chamar de seio. Quando saciado, essa imagem desaparece da mente do bebê e surge a partir daí o não seio, que pode ter na mente uma série de destinos. O que significa isso? Alguém aqui está com fome? Quem está com fome aqui? Isso. Quem é que não está com fome aqui? Isso. É fácil pensar em comida quando eu não estou com fome? E quando eu estou com fome? Mais fácil. Né? E quando você acabou de comer, se você não for o glutão, você não vai pensar na janta, vai? Tem gente que consegue, ele está comendo e pensando na janta. Né? Mas só para a gente ser aqui mais didático, né? Eu tenho fome, penso num prato de macarrão, vou lá, como, a tendência é não pensar num prato de macarrão. Entenderam essa lógica? Tá? Então a lógica que eu estou descrevendo aqui do ser é a mesma. Estou com fome, penso num seio. Né? Aqui as ideias são muito aproximadas. O vocabulário agora ele vai ficar muito impreciso, tá? Ele vai ficar extremamente impreciso o meu vocabulário agora, porque não, né? Falta vocabulário para ser muito preciso aqui, mas vamos embora. E depois que a criança sacia, essa imagem desaparece, sumiu de lá. Isso é um modelo representacional muito importante, porque daí a gente vai para vários lugares, tá? Mas vocês entenderam essa questão? Tá? Porque o glutão, né, não sai da mente dele o seio, fica lá. Né? A gente pode pensar que o paciente depressivo, ele sente culpa, porque o seio agora não está lá. E para que ele fosse saciado, o seio teve que morrer. Então ele liga a morte à satisfação. Né? Então é uma metáfora que nos permite pensar várias coisas. Entenderam o que é uma função de metáfora, uma função de conjunção constante? É aquilo que a gente simplifica e permite pensar algumas situações. Ok. Bom, ser equacionado ao seio, quando o seio não está lá, é o glutão. Né? Ele está comendo pensando na janta. É sensacional. Sensacional. Né? Você já viu alguém pensando na janta, sentir o gosto da comida? Você acha que isso é possível? Sentir o gosto da comida que você está comendo e ainda pensar na janta? Vocês conseguem fazer uma coisa dessa, gente? Senhor! Sensacional! É possível. Não. Eu acho que se não pensar na janta, vai sentir mais gosto. Pode ser um hábito isso. Ser equacionado ao não ser o que está lá, que é -1. Então no primeiro tem 1, no segundo tem -1. Estou usando a matemática para explicar um pouco melhor essa relação. O ser equacionado ao não ser. O que é o não ser? O não ser é x, é uma variável. Variável permite eu pensar. Tá? Então eu posso continuar pensando em comida, né? E aí eu não penso nada além de comida. Estou simplificando aqui os nossos exemplos para a gente ser didático aqui, tá? Eu posso entrar em completo desespero, porque tudo sumiu da minha mente ficou vazia. Isso dá um desespero danado, mente vazia dá desespero. E eu posso equacionar isso a um outro pensamento que possa vir. Né? Então eu tenho que sustentar o não sei para que possa advir um pensamento. Compreenderam essas três possibilidades? Tá? Esse é um modelo que nos permite entender alguns fenômenos que eu vou colocar agora. Porque você precisa tolerar a ausência desse seio para que possa advir um pensamento. Senão não vai ter pensamento nenhum. Você vai ficar flutuando entre o seio que estava lá e o seio que não estava lá. 1 menos 1, 1 menos 1. 1 menos 1 você não tem muito o que fazer com isso. Uma variável você já brinca um pouco mais. Né? Porque variável você pode colocar qualquer coisa ali dentro. Tá? Como até eu já coloquei no último encontro, baixa tolerância à frustração e inveja são fatores que não permitem a sustentação do não sei e, portanto, não permitem a capacidade do pensar. Por outro lado, os sentimentos de confiança e gratidão podem facilitar essa passagem. Tá? Quando eu estou falando que o sujeito
ele está comendo, pensando na janta, é porque talvez ele tenha medo de sentir fome. E tendo medo de sentir fome, ele continua pensando em comida. Não é? Aí as possibilidades são muitas. A avidez. Né? Eu não me contento com aquilo que eu estou comendo. Eu ainda preciso comer aquilo, sentir aquilo e pensar mais em tudo. Né? Não basta aquilo, eu preciso de tudo. E tudo agora. Né? Aquele sujeito que entra no restaurante porque ele consegue misturar feijoada com estrogonofe. É sensacional. É sensacional. Ele tem que provar um pouco de tudo. Né? Um pouquinho de cada coisa. Porque se não provar, aquilo vai ser uma coisa horrorosa para ele. Ou senão vai embora de tanta dúvida. Né? Esse é outro problema. Mas também não pensa, tá vendo? Né? Não fica, trava. Olha quanta coisa, a gente sai só do sei que estava lá, sei que não estava lá. Eu acho que esse é o jogo um pouco do modelo psicanalítico, né? Ele facilitar um pouco a conversa dentro de uma coisa mais simples, mais palpável. Todo modelo psicanalítico, empiricamente falando, ele pertence ao corpo. Você não vai ver modelo psicanalítico que não seja cocô, xixi, comer, não tem. Tá? Tanto que tem muito modelo que é do bebê. A gente usa o bebê como modelo. Não existe esse bebê, tá? Não existe o bebê da Klein, não existe o bebê do Bill, não existe o bebê do Freud. Pelo amor de Deus. São modelos. Porém, paralelamente, ainda que a mente sustente esse não sei, sentimentos persecutórios e depressivos surgem na mente. Porque o não sei, às vezes, ele é sentido, né, dentro de um outro modelo, como algo que te ataca. Tá? É interessante isso. Porque a forma, primeiro, é representada pelo menos um. O representante da forma se chama menos um. Né? E aquilo, agora vamos para o modelo de um bebê, nós temos um bebê que não sentia fome, de repente ele começa a sentir fome. Que merda é essa? Que vem das minhas entranhas. De dentro de mim me causa isso. Aliás, nem a noção de dentro de mim tem, mas aquela perturbação tem. Então, você equacionar menos um sentimento persecutório, a gente costuma fazer essa aproximação em psicanálise. Tá? A fome como persecutória do sujeito. Tá? No segundo caso, quando da saciedade, do desaparecimento da imago, podem surgir sentimentos de responsabilidade pela imaginária destruição desse ser. O ser ele não saiu de lá porque eu me saciei, os não glutões, porque eu me saciei, né? Mas porque eu destruí. Né? Então, não parar de pensar sobre algo pode significar uma destruição. Às vezes aquela ideia ela não sai da mente, se ela sair, eu destruí aquela ideia. Né? E aí começa a vir sentimento de depressão. É um outro elemento aqui. Né? Aqui existe uma correlação entre os movimentos e a teoria kleiniana das posições esquizoparanoide depressiva. Tá? Quando eu falo de depressão e de ser perseguido. Tá? Pela teoria da posição, existe uma integração das imagens, inicialmente do seio, e o mesmo pode, ao final da posição depressiva, ser sentido como um objeto total. Eu não vou me estender nesse modelo, porque a gente vai precisar de 2 horas para isso aqui, mas acredita em mim que tem esse modelo. Tá? Imagina assim, um bebê, né, quando você olha para ele bem novinho, é bonitinho, né, quando ele vai começar a sentir fome. Eu vou fazer aqui para vocês aqui na minha cadeira, porque facilita a minha explanação. Ele começa assim. Ele faz assim. Aí começa a fazer assim, e aí ele chora. Né? Ele começa completamente desgovernado, daí ele chora. Conforme ele vai crescendo, vai tendo um processo de integração dele. E ele vai conseguindo dominar as perninhas, os bracinhos. Ele vai conseguindo entender esse corpo que para ele, o Lacan chamou de corpo concelê, o corpo despedaçado. Né? E como o ego é corporal, conforme esses elementos vão entrando para dentro do humano, o ego vai conseguindo dominar esses elementos, ele vai fazendo um processo de integração. Tá? E Melanie Klein isso tem um status muito importante. Tá? Essa palavra, cujas origens são as obras de Kawabra, pode levar a uma série de equívocos.
O Abraham, qual que é a ideia de objeto total e objeto parcial no Abraham? É o seguinte: o primeiro objeto do bebê, vamos supor que é o seio, né? Ele enxerga mal e porcamente, cheira bem, então ele vê lá aquela coisa redonda, uma pontinha no meio, para ele é o seio, está resolvido, dali eu mamo. E aí ele vai desenvolvendo a visão e consegue ver o rosto da mãe. Aí ele vai aumentando e vai... Então ele vai saindo de um objeto parcial para um objeto total. Tá? Essa visão de continuidade de um objeto parcial para um objeto total. Isso é do Abraham, lá por volta de 1924, 25. 1925, isso. O primeiro deles, tá? E aí tem alguns equívocos quando a gente fala em objeto total, faz esse nome total. Porque total, às vezes parece que é tudo. Eu entendi tudo. Eu entendi a minha mãe. Porque eu entendi ela totalmente. Aí eu vou dar uma de bio. Que total é esse? O que é isso, total? Né? E aí a questão dos equívocos. O primeiro deles, que nada precisaria ser mais integrado e conhecido sobre o seio ao final da posição depressiva. E essa assertiva é falsa. Como nos lembra Sander, na verdade, uma faceta do seio integrada e que aponta sempre para o que é desconhecido sobre o seio. Então, quando eu entendo o seio, ele está grudado em alguém. Não é? E aí eu vou chamar aquele que está grudado, não é, de mãe. Aí o sujeito vem para análise, a gente pergunta: qual é o nome da sua mãe? É Maria. Me fale da Maria. O cara fala da mãe dele. Eu não perguntei da mãe dele, eu perguntei da Maria. Mas essa faceta ele não conhecia da mãe. Né? Que a mãe existiu antes dele, que a mãe namorou, que ela agora... Ele sabe a mãe dele. A Maria ele não conhece. Né? Então essa noção de objeto total, ela é uma questão interessante, porque o fato de você integrar uma faceta do mundo, necessariamente vai te apontar para uma desconhecida. Porque toda vez que você conhece algo, necessariamente você se dá conta que você desconhece muito mais. E você precisa dar conta desse desconhecimento. E aí, se eu botar no seio, esse desconhecimento é o menos 1. Lembra do seio? É o menos 1. Então, 1, menos 1. Né? Se eu ficar muito paralisado por aquele que eu não sei, eu travo. E transformo tudo, talvez uma palavra ignorância, em paraliso. Né? E trava toda a conversa. Mas eu posso transformar isso numa variável. Então, uma integração ela vai se seguindo a outra integração. E cada integração me remete a uma desintegração. Porque, de repente, agora eu tenho mãe, Maria. O que mais que eu tenho? Eu posso ter mais 500 coisas em volta dessa pessoa. Né? E eu vou integrando, eu vou integrando, eu vou integrando, eu vou integrando. Então, esse processo, ele não tem fim. Nesse caso, o que realmente existe é uma dupla percepção, a saber, de que uma totalidade, no mesmo instante, passa a ser parte de um todo, o qual jamais será conhecido. Todo conhecimento, portanto, aponta imediatamente para o desconhecido, que, se não for sustentado, tem na sua continuidade a onipotência e a arrogância. É o menos 1. Menos 1 é igual a onipotência e arrogância. Acompanhar essa passagem agora? Tá? Então, lá naquele primeiro modelo que eu disse que menos 1 é avidez, que menos 1 é inveja, que menos 1 é não sustentar, né, todo esse processo, agora eu também estou dizendo que menos 1 é arrogância, que menos 1 é onipotência. Acompanharam? Juntar os modelos? Que bom. Pensamento é aquilo que surge onde está o seio, ou seja, a partir da aceitação do não sei. Aquilo que chamamos de nome, ou teoria para Bion, nasce de uma conjunção constante, a qual ela delimita e significa. Não cabe a uma teoria ser verdadeira ou falsa, uma vez que sempre é parcial, mas pode ser caracterizada como útil ou inútil a uma dada personalidade. Verdadeiro aqui eu estou usando no sentido de 100%, de não provável. É uma certeza. Então não dá para saber se é uma certeza ou não certeza. Mas eu posso utilizá-la, esse modelo, que é o que eu acabei de falar do seio, como útil ou inútil. Não sei se o modelo que eu fiz do seio é verdadeiro ou falso, eu não sei. Mas ele pode ser útil, ou pode ser inútil. É uma dada personalidade. Ele aproxima esse movimento das possibilidades simbólicas dadas pela relação sei ou não sei. A teoria aponta para algo que está lá e ao mesmo tempo para algo que não está lá.
O próprio nome é esse paradoxo. Quando eu digo complexo de Édipo, ele está e não está presente. Se uma determinada personalidade não puder suportar a ausência do seio, o não seio, será equacionado ao seio e complexo de Édipo. Não mais representará uma conjunção constante, mas será a própria conjunção constante, uma equação simbólica. Aqui eu fiz uma nota de rodapé, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Se você disser para um paciente psicótico, estou morrendo de fome, ele vai chamar o SAMU. Porque essa possibilidade simbólica inexiste. Tá? Ou em alguma parte da personalidade dele, isso inexiste. Estou dizendo que em toda a extensão da personalidade. Mas aonde nós estivermos falando de um pensamento psicótico, é dessas equações que a gente está se referindo. Tá? Ele vai chamar o SAMU, então não pode falar isso para ele, né? Senão a coisa não funciona. Nesse caso, as possibilidades para o crescimento mental estarão ilimitadas. De outro ângulo, uma conjunção constante aponta para algo novo para a personalidade e buscará um significado já existente a partir do qual apoiar a nova experiência. No caso de não poder suportar a frustração dessa abertura, a personalidade ficará presa nos mesmos significados que já possui. E aí você não tem um desenvolvimento da mente. Essa personalidade também pode ter perturbado o desenvolvimento daquilo que chamamos de tempo e de espaço. Eu achei muito bonitinho o sonho do Descartes, porque quando a gente sempre diz que o psicótico não sonha, porque ele não tem a menor noção quando ele está acordado ou está dormindo. Isso é um modelo de pensar do Bion, né? Na parte da personalidade psicótica, né, aonde quer que ela seja, ou do tamanho que ela seja, não tem acordar e dormir, porque não tem sonhar e estar acordado. Aí eu fiquei imaginando se esse cara não é psicótico, mas tudo bem. Mas tudo bem. Implícita no nome como aquilo que significa conjunção constante, inseparável desse significado, está a qualidade de negação. Uma conjunção constante, circunscrita deste modo por um nome, não é algo que a personalidade tenha observado como existindo anteriormente, mas pode ser semelhante a isto. Na prática, é uma dificuldade para o paciente que não pode tolerar frustração e no qual predominam inveja, avidez e crueldade. Da não aceitação do não sei pode surgir ataques ao nome que advém da conjunção constante, bem como os vínculos que os unem, conhecimento, amor e ódio. E nesse caso, dois caminhos são possíveis. Para Bion, você tem o amor, o ódio e o conhecimento como vínculos entre duas ideias. Tá? A razão, por exemplo, seria uma forma de vínculo de conhecimento entre duas ideias. Mas você também teria o amor e o ódio. E ele também diz que existe o menos K, né? É você usar a razão, mas para não se chegar a nenhuma conexão possível, provável, né? Que eu acho que daí bate um pouco a crítica de Hume, da razão ir embora. Ela vai embora sem nenhuma conexão e daqui a pouco ela está delirando, que eu deliro, né? A gente vai ver daqui a pouco, que seria uma relação de menos K, ou menos conhecimento, menos amor. Por exemplo, quando eu tenho uma relação onde eu idealizo uma outra pessoa, eu acho que eu amo, mas não estou amando coisa nenhuma, eu estou idealizando aquela pessoa. Então, você tem aí 6 tipos de vínculos, segundo o Bion, e tem mais autores que já colocaram mais uns 3 aqui nessa de bandeja, né? Vínculo do corpo de reconhecimento, e aí cada um vai crescendo os modelos de acordo com a sua necessidade. Ou a interação PSD, ou posição esquizoparanoide depressiva, fica totalmente comprometida e os links são totalmente destruídos e a mente começa a se desintegrar, porque você não consegue ligar uma ideia com a outra, tipo de mentes psicóticas. Ou fortes sentimentos de culpa, responsabilidade e moralidade surgem justamente com o sentimento persecutório. Tá? Isso é uma outra conjunção constante que a gente observa em psicanálise. No segundo caso, as relações de causa e efeito podem ser utilizadas para dar sentido à moralidade.
Pacientes paranoicos, aqui a gente está falando de paciente tipicamente paranoico, tá? Eu vou usar aqui como exemplo o caso Schreber do Freud, né? Que ele achava que todo mundo perseguia ele e ele tinha uma relação muito especial com Deus, né? E aí ele ia copular com Deus e gerar uma nova raça humana. Mas se pega essa lembrança dele assim de uma construção racional assim muito, né? Que lá na página 40 você fala, oi? Oi? Pacientes paranoicos costumam construir sistemas delirantes onde a razão é chamada a dar sentido a uma experiência de perseguição que não consegue ser nomeada pela conjunção constante, pois não existem impressões que a fundamentem. Eu lembro um dia de um rapaz que já tinha escrito uns 20 cadernos. Ele queria, parecido com o Hawkes lá, escrever uma teoria do tudo. Mas a teoria de tudo dele era baseada num tipo de amor que ninguém conhecia. E aí, deste amor que ninguém conhecia, ele baseava a teoria de tudo. Né? Já estava no caderno número 20. A diferença entre o delírio e a teoria é que a primeira não encontra suporte nas cadeias de ideias, não é compartilhado pelos demais membros de um grupo e não possui nenhuma realização. O que é que eu estou chamando aqui de realização, que é um termo do Bion? Realização é a união de uma ideia com uma impressão. Tá? Isso ele chama de realização. A teoria, por sua vez, possui todas essas características. Observa-se que a razão foi pervertida de seu sentido, que passa a atuar, ao invés de um vínculo K, atua como um vínculo menos K. Em vez de ela levar aquilo que eu, por falta de vocabulário aqui, vou chamar de verdade, ela nos afasta de qualquer verdade, onde é que aquela verdade esteja. Ela justamente é para não saber. Não suportando o menos um, ela procura me afastar de qualquer coisa que me leve de volta àquele menos um. O que David Hume pode ensinar ao analista iniciante? Aqui, me faltou aqui. Em casos menos psicóticos, a racionalização é utilizada como forma de fugir das experiências vividas. Sabe aquele paciente que ele chega, tece uma teoria sobre tudo, menos sobre o que ele está sentindo? Né? Ele é uma coisa linda. Né? Ele fala do mercado financeiro, ele fala das ações do hepatite, fala de tudo. Né? Com uma racionalidade surpreendente. Mas essa faceta ela não está ali para saber sobre nada, para se levar a nenhum conhecimento. Ela está para fugir disso. Uma outra coisa que não está dita aqui é que a noção de causalidade, aí eu vou fazer uma pergunta para a Mônica, ela é uma das questões essenciais para a ideia de Deus, não é? Também, né? Então, muitas vezes no paciente paranoico, no paciente neurótico obsessivo, essa causalidade, que é chamada a resolver certos conflitos, ela acaba levando para dentro de sistemas religiosos delirantes. Tá? Você justifica todo o seu delírio numa causa primeira. Isso não é difícil de acontecer. Freud já apontava esta defesa principalmente nos chamados neuróticos obsessivos. Porém, tanto nos distúrbios psicóticos, como apontados por Bion, quanto nos não psicóticos apontados por Freud, a moralidade é um sentimento sempre ligado à noção de causalidade. Tá? Provavelmente eu estou usando um sentido de moralidade diferente do que um filósofo utilizaria aqui a palavra moralidade. Né? Aqui no sentido de religiosidade mesmo. O que David Hume pode nos ensinar ao analista iniciante. O empirismo pode ser de grande ajuda para que o analista possa flutuar em seu difícil e paradoxal lugar de observador. Estar presente diante de um outro e oferecer-se como um tu são tarefas ontológicas do analista, mas ele também precisa sobreviver às paixões e sintomas do seu paciente e manter-se firme no seu lugar de analista, e para isso sua capacidade de observar é essencial. Analisar a situação em termos de modelos e suas realizações, ou seja, eu tenho um modelo, ele se realiza na prática ou não? Essa é uma questão. Mais precisa, modelos são metáforas que dão significado a uma conjunção constante, e realização é a aproximação do modelo do real da situação clínica. O Word ele vai fazendo umas modificações que a gente não pede para ele, né? É sensacional.
sensacional. Observa-se que essa visão do processo analítico está muito mais próximo de Hume do que de Popper. Eu não tenho uma experiência de laboratório que eu vou reproduzir, que vai dar sempre a mesma coisa. Eu tenho um modelo, que pode ou não funcionar, pode ou não ser útil. Em psicanálise pode ter os mesmos elementos, mas com resultados completamente diversos, pois cada biografia é única. O modelo, portanto, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que precisa ter sua especificidade, precisa ser aberto o suficiente para abarcar mais de um caso clínico. O complexo de Édipo é um desses exemplos. Eu quero me aprofundar aqui nessa visão e vou analisar 3 casos clínicos de supervisão. Mas aí vem uma questão. Eu fiz um recorte específico, uma leitura específica, só para ser didático. Está claro isso? Então, por favor, depois não me pergunta, mas isso aqui não podia ser aquilo, não podia ser o que vocês quisessem. Mas eu só fiz esse recorte para poder passar uma mensagem didática, tudo bem? Tá? Então, o que vocês vão ver a partir daqui é só para eu chegar numa conclusão. Então, tem aqui muito do que eu quero fazer com esses exemplos. Primeiro exemplo, o paciente. Eu sempre quis demais. Daí, como eu queria tudo, eu levava um tombo daqueles, pois eu nunca tinha o quanto eu desejava. Terapeuta. Mas, será que o problema é você desejar apenas, ou está no fato de você desejar tudo? É a pessoa lá no almoço querendo a janta, eu queria tudo. E eu quero tudo e de todo mundo. O paciente repete. Você quer ter tudo e de todo mundo? Segue um pouquinho a sessão e aí vem. É porque eu não consigo compreender por que aquela criança não teve o que ela precisava. E assim, a partir disso, aparece que o que eu tenho não está bom. E isso gera insatisfação comigo mesmo, porque eu tenho de fazer alguma coisa para ter a minha mãe. É um sujeito de 30 e poucos anos, tá? Eu tenho de me virar de algum modo. Eu não sei, mas parece que eu vejo agora que a vida inteira eu vivi assim, insatisfeito. Se você compreender todos os motivos das suas insatisfações no passado, isso vai deixar você satisfeito? Acho que não. Não vai adiantar. Aí o terapeuta vai. Exato. Eu não estou dizendo que você não deve se compreender ou compreender o seu passado. Claro que não. Eu só estou dizendo que você teve muitos vazios em sua vida, muitas ausências, coisas que você teve e outras que não teve, mas agora você precisa dar conta disso. Isso foi o que o analista disse para o paciente. O analista aqui tece uma teoria sobre o vazio na vida do paciente. Eu escolhi só esse detalhe para eu falar. Tá? Desconsiderei todos os outros detalhes dessa interpretação. Senão a gente também não vai sair daqui hoje. Ou se essa palavra pertence ao vocabulário do mesmo, mas não é esse o ponto que se deseja discutir nesse ou nos outros casos clínicos. Ou seja, será que essa palavra o paciente já usou? Não usou? É do paciente? Não é? Eu não vou discutir isso aqui nesse sentido, porque até ela poderia ser importante, ela é importante, mas não é isso que eu quero discutir. A questão que se coloca é a qual preconcepção, ou seja, o modelo, corresponde à realização, ou seja, essas falas todas que estão acontecendo, ou seja, tendo em vista todos os modelos teóricos disponíveis ao analista, os quais estão sendo realizados no consultório? É essa a minha pergunta. Qual o modelo esse terapeuta usou para fazer a sua interpretação? Tá? Eu tenho que usar um modelo para formar uma interpretação. Eu preciso usar alguma coisa para pensar para além daquilo ali. Para isso serve o modelo, para me ajudar a pensar. Ele pode ser útil ou inútil, mas ele está ali para me ajudar a pensar. Aqui não existe a menor obrigação de nenhuma delas estar sendo realizada, porque pode levar ao desenvolvimento dos próprios modelos analíticos. O que eu estou querendo dizer aqui? Pode ser que seja um modelo único agora, que está surgindo, neste paciente. Os modelos que a gente já desenvolveu não são úteis. Então eu vou precisar pensar um novo modelo para este paciente. Não pode ser isso? Eu posso estar diante disso, não posso? Posso. Eu vou tirar isso de cena. Porque senão a gente não vai evoluir na nossa discussão.
Vejamos os elementos. Aqui não existe. Ok. Então vejamos, mas no caso de alguma delas estar sendo realizada, qual seria? Antes de eu descartar todas as consagradas, qual seria uma possível? Vejamos os elementos desse discurso. Separei alguns. Avidez, insatisfação, simbiose do sujeito com a mãe. O modelo psicanalítico mais próximo é a inveja primária do seio materno, conforme descrito por Melanie Klein lá em 1957. Já estou falando para você qual é o modelo que eu estou usando para pensar isso aqui. Talvez, mas isso aqui é uma possibilidade, talvez o analista ele quisesse indicar vazio por um indivíduo não contendo um objeto suficientemente bom para assegurar uma identificação com a função materna. Isso é coisa de pós-kleiniano, vocês não precisam entender isso agora. É um outro modelo. Temos já dois modelos. Também pode ter um outro de Winnicott e Grantham, de não integração de self. Mais 4 modelos eu tenho para trabalhar. Também teríamos a da Falta em Lacan, 5 modelos. Acerca da ausência, temos também o modelo de privação, 6 modelos. Mas a pergunta que permanece é qual conjunção constante corresponde à experiência no consultório, não do que ele está falando. No consultório. Aí a gente pode juntar um pouco essas duas coisas e se perguntar, né? O que esse paciente está querendo do analista? Será que ele está querendo tudo do analista? Será que ele quer tudo o que o analista tem? É esse o endereçamento da conversa que ele faz ao analista? Ele conta essa historinha para dizer isso para o analista, eu quero tudo de você? Ou conserte tudo? O que está acontecendo? Entenderam a implicação que eu fiz? Né? Ok. Qual modelo ele está usando? Ok, podemos usar todos, mas ok. Mas o que ele quer do analista agora? Já que ele disse que quer tudo de todos. Nós estamos falando de uma relação de inveja com o analista? Eu não sei. Não temos essa realização. Né? Mas uma coisa eu sei. Né? E aí eu vou seguir aqui. É essa realização que o analista deve estar atento. É essa daí, que ele faz com o analista. Né? Se o analista, por exemplo, ele explica algo, ele tem um saber que o paciente não tem. Se ele interpreta, idem. A avidez pode estar ali presente. Se o analista diz que o paciente não é o único a ter tudo, o que pode ser considerado uma coisa lógica, evidente, o mundo foi nivelado por baixo e entra em acordo com a inveja e a avidez do paciente, entrando em conluio com a estrutura invejosa do paciente. Ou seja, se eu chego pego um paciente invejoso e falo, olha, na verdade ninguém tem tudo, eu estou dizendo que todo mundo é uma bosta, ele sai feliz. Porque ele falou tudo é uma bosta. Vocês entenderam? Isso tem uma implicação. Né? Não se trata de só dizer, olha, é isso ou aquilo. Mas dependendo do que eu estou trabalhando, de qual realização que eu estou trabalhando, eu posso entrar no sintoma do paciente ou não. Né? E se a minha observação estiver correta, né, talvez, olha a palavra que eu estou usando, talvez ele não devesse interpretar isso para esse paciente. Porque pode ser um gozo para esse paciente. Gozo é sintomático, tá? Gozo é de uma outra ordem aqui. Né? Note-se aqui que nós temos um discurso de avidez, um modelo teórico, inveja de gratidão e uma realização, que é o paciente deseja do analista. São esses os elementos que o analista tem à sua disposição, ou seja, eu tenho o que ele está falando, eu tenho o meu modelo teórico e eu tenho o desenrolar da nossa vivência. Eu tenho uma vivência aqui acontecendo. Eu preciso levar em consideração esses 3 fatores para eu saber o que eu faço. Para eu saber para onde é que eu vou aqui. Se eu só levar em consideração o discurso do paciente, posso falar bobagem. Eu só estou no discurso. Se eu não levar em consideração que esse discurso é para mim, não é? E só falar que ele é para mim, eu desconsidero o discurso dele, também está fazendo bobagem. Eu tenho que levar em consideração esses 3 fatores. São esses os elementos que o analista tem à sua disposição. Desenrolar, a interpretação é sempre relacionado ao conteúdo do que é feito no consultório, ou seja, há uma experiência emocional do paciente que inclua o analista. Ou seja, dizer que todo mundo tem inveja menos o, cadê o analista na interpretação? Se o analista não está contido na interpretação, a interpretação ela tem alguma parte faltante. Está claro isso? É uma conversa, mas não é uma interpretação. Tá? Você pode bater papo à vontade, mas quando você vai fazer uma interpretação, significa que você está incluso.
Né? Você pode dar uma dessa por ano, não tem problema. Tá? Você pode fazer uma coisa dessa por ano, não tem problema. Mas isso aqui não pode ser considerado uma interpretação. Entenderam por quê? Está claro isso? Ficou claro mesmo, gente? Sim. Segundo exemplo clínico. Tem uma menina que conversa muito por WhatsApp e telefone, e ela veio me falar que me achava fria. E eu nunca me senti uma pessoa fria. O que era a fria que ela quis dizer? Acredito que hoje em dia eu não entro mais em joguinhos de relacionamentos. Não tenho mais paciência. Acabo sendo eu mesma. E quando vejo que a pessoa está fazendo joguinho, que tem carência para chamar a atenção, eu corto. Eu já fiz isso e agora não gosto mais desse mimimi. Não sei se fiquei fria ou se tem uma parte minha que começou a se descolar do outro. Eu tenho que levar minha vida. Assim, terapeuta. Interessante é que a B não consegue assumir relacionamentos, e você encarou como um problema seu. O que eu faço para não dar certo? Essa moça joga para você essa de que você é fria e você vai se analisar. Nossa, no que eu sou errada? No que eu sou fria? Ao invés de perceber que você pode ter amadurecido e não quis mais joguinhos. Primeira pergunta que eu aqui na sequência é: o que é amadurecer? Aliás, o psicanálise é uma teoria ótima, chama teoria do amadurecimento. Igual o sujeito a uma fruta. Não tem nada? Tem? Né? O sujeito começa a ver, ele vai madurar. É lindo isso. Bom, a gente tem aqui algumas possibilidades, né? Em Freud pode significar uma melhor elaboração do núcleo reprimido. Em Melanie Klein, uma possibilidade de trânsito entre as posições esquizoparanoide e depressiva. Em Winnicott, a possibilidade do jogo. Jogo é play, né? É você poder brincar com o mundo criativamente. Em Bion, uma sustentação de novos vértices, ser o pensador do pensamento. E aí tem 300 modelos do Bion aqui. Agora, a qual deles o analista se refere? Vamos suspender essa pergunta e fazer outra. Existe alguma preconcepção acerca do amadurecimento ou crescimento em que o sujeito introjeta a responsabilidade de outra pessoa? Exemplo que ela falou, né? Pegando a própria interpretação do analista. Olha, você está se perguntando no que você é fria, você comprou isso do outro. Né? E aí a questão é, não existe teoria do amadurecimento quando uma pessoa compra a responsabilidade da outra. Não tem modelo para isso. A gente pode até fazer um. Mas por enquanto não tem. Dos 30 modelos de amadurecimento psíquico que a gente pode ter, nenhum contempla isso. Então, se a primeira parte da interpretação está correta, a segunda não pode estar. Entenderam isso? Se eu compro a responsabilidade do outro para mim, eu não posso estar crescendo. Tá? Eu não sei nem onde começa sou eu ou é o outro. Que diacho de amadurecimento é esse? Então, não tem teoria para isso. Não tem sustentação. Eu estou batendo, vocês entenderam que eu estou batendo? A conjunção constante, ela apresenta uma certa coerência interna. Né? Esse elemento vem com esse, vem junto com esse, vem junto com o outro, vem junto com o outro. Isso facilita um pouco a vida. Porque se você tem um elemento que não pertence às conjunções constantes, significa que ou você tem um modelo novo, ou você não está pensando direito. Ou você tem que aguardar. Esse é um outro ponto. Às vezes, a gente tem que aguardar muito tempo até a gente ver realmente qual é a conjunção constante. Não quer dizer que ela vai, apareceu assim, na primeira fala do paciente, né? Às vezes precisa de tempo para acontecer isso. Hã? Isso. E silêncio, o silêncio pode ser falando, né? Silêncio pode ser batendo papo com o paciente, mas no sentido que você não vai se meter a besta em fazer uma interpretação sem vale. Terceiro exemplo clínico. Quem é P6? P6 é o nome da paciente. É criativa, imaginativa, ansiedade muito grande, me esforço para ser simpática, carinhosa. Amorosa, não sei, animal de rua. Por exemplo. Sinto orgulho de mim, perfeccionista, nunca está bom o suficiente, sempre me comparando com os outros. Oscilo entre me achar perfeita, uma pessoa legal para conviver. Sobre a ansiedade, o que ela causa em você? Ai, me trava.
Me dão um trabalho para fazer, eu fico muito ansiosa. Paralisação. Fazer a coisa perfeita. Não prestar atenção. Ficar preocupado com o que vai dar. Blá, 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 blá. Você precisa do fracasso para ter atenção? Nunca pensei nisso. Tá? Vocês podem ler aí o que a moça escreveu. Bom, nessa pergunta feita pelo analista, na tentativa de fazer o espelhamento, teríamos de ter duas realizações no discurso do paciente: medo e fracasso, e desejar chamar a atenção, em uma relação de causa e efeito. O objetivo final seria o de chamar a atenção, né? Será que existem elementos suficientes para estabelecer esse tipo de relação? Dividindo novamente a interpretação em duas, temos medo do fracasso, que parece mais evidente, e chamar a atenção, menos evidente. Mas também existem outros elementos: orgulho, perfeccionismo, força de ser simpática. De novo a pergunta: qual modelo combina com isso? O mais usual é a histeria, onde a conjunção poderia ser assim: como acredito ser perfeita, eu simplesmente travo, de forma que não existe a menor possibilidade da minha perfeição ser posta à prova. Não é? E eu nunca vi uma pessoa orgulhosa fracassar para chamar a atenção. Já viram isso? Não combina. Né? Como diz o David Hume, pode ser que esse sujeito exista, mas os modelos de hábito que a gente tem, né, não permitem inferir em relação a isso. Então, há que se ter cuidado com certas conjunções, né? Mas aí vem, o que chama atenção, entretanto, é a última frase da paciente: parece que não tenho orientação. Admitindo que não estejamos diante de um novo modelo psicanalítico, essa frase pode estar dizendo o seguinte ao analista: você não me orienta. Porque olha como eu estou perdido, você não me orienta. Eu não tenho orientação. Pode dizer também, né, você deve me orientar para eu ser perfeita. Pode significar essa outra coisa. Então, seria interessante levar esse enlaçamento, né, tudo que está acontecendo, antes de você abrir a boca. Eu não sei o que ela tem que falar, mas eu sei que eu preciso levar em consideração todos esses elementos antes de falar. Discussão. Ficou clara a questão da realização, do que está sendo feito, o modelo analítico e o que isso tem a ver com o processo analítico? Está claro isso para vocês? E como é difícil fazer isso, né? Perceberam, né? O exame completo dessa questão é tema do presente tratado. Isso aqui é uma frase do Hume. Não, do Hume. Por isso, completar-nos emos aqui em estabelecer uma nossa proposição geral, que todas as nossas ideias simples, em sua primeira aparição, derivam de impressões simples, que lhes correspondem e a elas representam com exatidão. Ou seja, se eu vou fazer uma coisa complexa, eu tenho que me certificar que as simples estão, pelo menos, com algum enlace com o real. Né? Senão a coisa fica complicada, que é o que o Jung falou, né? Não sai falando, né? Não sai delirando, senão vira delírio. A interpretação do analista na perspectiva desse trabalho nasce da conjunção entre uma realização e um modelo. Mas não é só isso que a gente usa para fazer a interpretação. No encontro anterior, eu falamos da intuição. Tá? Tem objeto selecionado, tem intuição, tem várias outras coisas. Eu estou circunscrevendo a conversa aqui para dentro do espírito aqui do empirismo. Né? No primeiro caso clínico, parece que o analista estava atento às realizações do paciente dentro do discurso, mas não porque ele realizava fora do discurso, ou seja, entre os dois. Essa questão parece que permeia também o terceiro exemplo clínico. O discurso do paciente é um sonho narrado, mas essa narração é direcionada para alguém, nesse caso, o analista. Todos esses elementos precisam ser elaborados para que a interpretação seja devidamente correta. Aqui eu botei 2 elaborados, mas também a palavra correta é péssima. Não levar em conta a experiência do consultório e partir para ideias complexas, dentro aí do espírito do Jung, pode ser um erro. Ideias complexas nascem das simples. No consultório, o analista, analisando, dirige sua fala um para o outro. Essa é a experiência mais simples. É aquilo que eu estou chamando de uma experiência simples. Tem 2 pessoas conversando. Né?
Segundo Hume, não somos capazes de formar uma ideia do sabor do abacaxi sem tê-lo provado. O abacaxi que está sendo descascado e provado em conjunto é o da relação analista-analisando, e é só acerca desse sabor que o analista deveria interpretar. Nas palavras de Bion, a falha está na negligência em observar, e é intensificada pela inabilidade em apreciar a significação da observação, ou seja, o domínio dos modelos. Saber sobre o que se passa bem debaixo do seu nariz, essa é uma expressão do Sander, não basta para o analista, pois é preciso compará-lo com os modelos disponíveis. A primeira parte é difícil, tá? Esse vocês que é fácil, não. O domínio desses modelos é imprescindível para a prática analítica, pois o inconsciente não obedece à lógica. Nele existem o tempo, o espaço, a causa e o efeito. Os modelos são formulações que, por força da língua, eventualmente podem conter algum elemento causal, mas é por força da língua, tá? Porque a gente às vezes não tem vocabulário para explicar, né? Porque uma palavra vem depois da outra também, né? Segue-se da teoria das transformações, sempre que veja um elemento da equação O, transformações paciente alfa, transformações paciente beta mais amor, ou ódio, ou conhecimento, os outros precisam estar presentes. Mas não vou assumir que um causa o outro, ainda que, por conveniência, eu possa fazê-lo, como já fiz quando usei a frase por causa do ódio. Empregar uma teoria causal para me expressar. Realmente, o objetivo de vincular aquilo que parece ser uma conjunção constante de elementos por meio de um nome, transformação, reside na esperança de descobrir o significado da conjunção constante. Esses modelos são compartilhados pelos psicanalistas, e quando o modelo é consagrado em seu uso e é útil para um grande número de analistas, ganha um status de teoria, como, por exemplo, o complexo de Édipo-castração. Isso não significa que o modelo ou a teoria foi cristalizada, e quando ela se torne inútil, poderá ser descartada. Uma teoria também pode ser útil a um determinado caso clínico e inútil a outro. Uma coisa que acontece, e aí uma diferença talvez para a psicologia, é justamente essa. A gente tem um caso clínico, a gente escreve ele, a gente cria um modelo para ele, publica. Aí vem o outro, lá do outro lado do mundo, usa o nosso modelo, chega, né? Olha, ele me foi útil também. Aí o outro também foi, o outro também foi, também foi, então ele se consagra como teoria. Até que alguém começa a publicar. Olha, não foi mais útil. Ixi, não deu mais. Ixi, isso aqui não foi para lugar nenhum. Né? E aí ele vai decaindo a sua importância. Tá? Porque ele não tem realização correspondente. Porque o ser humano também muda ao longo do tempo. Né? Então, a psicologia não. A psicologia é laboratorial. Né? Ela faz um experimento, testa um experimento. E aí vai para uma probabilidade. A psicanálise vai para um outro lugar. Tá? Ficou clara essa diferença epistemológica da psicanálise? Já tem, por exemplo, analistas lacanianos, né? Uma forte corrente lacaniana dizendo que o Édipo não serve mais. O modelo do Édipo não tem mais sentido. Né? Pelo menos no meu consultório tem. O lacaniano lá na França já não tem mais. De repente vai ter no Brasil, não vai ter na França. Né? Uma possibilidade. O analista pode se sentir pressionado. Aí vem uma longa que... Aonde? Define, não, eu vou pular isso aqui. Ponto preciso que o analista domine esses modelos. Isso aqui eu já falei. Vou pular isso aqui. E aí eu quero só colocar o seguinte. Eu vou lá para a página 12. Tá? Que é o analista pode se sentir pressionado. Porque isso aqui eu quero juntar com o não sei. Tudo que eu disse lá em cima. O analista pode se sentir pressionado, por exemplo, pelo seu medo do fracasso, ou não saber o que está acontecendo, né? Ou seja, não suportar o não sei, não suportar o desconhecido e jogar qualquer teoria. Se colar, colou. Não suportou o não sei. Né? Então isso é um problema complicado. Né? Você ter essa sustentação em si, de sustentar esse não saber até que alguma coisa faça sentido. Né? O paciente também participa desse jogo, pois, como nos exemplos citados, todos demandam algo de seus analistas e existe uma pressão para que ele faça parte de seus sistemas defensivos. Me entregue tudo, diga que eu sou uma pessoa madura, né? Me torne perfeita. Isso, o analista está sendo 4 vezes por semana pressionado a fazer isso. Né?
Não participar desse jogo exige que o analista tenha podido elaborar essas mesmas questões e medos em sua própria análise, senão ele vai cair. A pressão para que os analistas participem desse jogo é imensa por parte dos analisandos, mas aqui talvez tenha uma grande contribuição de Hume. Qual é o gosto do abacaxi que está sendo servido? Não é? Vamos voltar no abacaxi? Que gosto ele tem hoje? E ficar na experiência. Conclusão. Quando Will utiliza declaradamente o conceito de conjunção constante, ele foge de uma série de armadilhas teórico-clínicas. Édipo existe? Quando ele começa? Isso não é tão importante. Primeira questão do estatuto científico da psicanálise do ponto de vista de Popper. Né? Segundo, olhando para dentro do próprio movimento psicanalítico, pode funcionar como um antídoto ao igregismo. Olha, eu sou lacaniano, o meu modelo é o que tem de melhor. Olha, eu sou winnicottiano, o meu modelo explica tudo e é o que há de melhor. Não. São modelos. Podem ser úteis ou inúteis, mas não são verdadeiros nem falsos. Um modelo, mas não cabe o estatuto de verdade, sendo que as metapsicologias passam a ter um outro estatuto. Não tem sentido, nessa visão, o analista se dizer freudiano, kleiniano, pois o que esses autores nos legaram foram modelos. O conceito de realização, por sua vez, busca uma maior aderência àquilo que ocorre bem debaixo do nariz do analista, buscando tornar a interpretação mais próxima da experiência e não da teoria. Defesa que pode ocorrer na mente do analista frente às ansiedades específicas. Estar em análise, supervisão e estudo constante são sempre condições sine qua non para que o analista possa desempenhar o seu lugar adequadamente. Eu não coloquei sua função, eu coloquei seu lugar, porque lugar em psicanálise, o lugar do analista, ele tem um estatuto de função. Tá? E é isso aqui que eu queria apresentar para vocês.